Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos continuar com o estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, nós estávamos estudando o comentário do Vicente com André Luiz sobre o que acontece, né? Acontece nas câmaras de retificação, do que acontece na colônia Nosso Lar, dizendo da existência de pavilhões de escolas maternais do Ministério do Esclarecimento, né? Que são muitas irmãs que fracassaram na maternidade, né? Interessante sobre isso, nós falamos da maternidade, da questão da responsabilidade da maternidade, né? E tanto que a gente observou que são enormes pavilhões e são milhares de irmãs fracassadas nessa questão da maternidade. E ele falou isso porque o André Luiz ficou impressionado com todo o trabalho, continua impressionado com todo o trabalho que tem, né? No plano espiritual, né? Mas continua. E aí o Vicente tinha falado com ele que a impressão dele provém da circunstância onde do André Luiz ter ficado nas câmaras de retificação, onde os trabalhos são circunscritos, mas que tem muito mais coisa. Então ele fala aqui dos pavilhões da maternidade fracassada e também que dos centros de preparação à paternidade também, né? Que também tem muita paternidade fracassada. Uhum. E aí, mais adiante, ele fala da indiferença do dever, né? Que são grandes massas de pessoas, de irmãos, que examinando o quadro das suas tarefas perdidas, né? É aquilo que a gente falou, a gente comentou também, são grupos de pessoas que fracassaram na mesma situação e que fazem ali uma catarse, né? Como nós temos aqui os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, etc. E planejando futuros melhores. E aí o André Luiz indaga, mais adiante, porque o Vicente tinha falado com ele que muitos médicos também perderam a oportunidade de elevação. E o André Luiz perguntou, mas a gente é médico e não está lá, né? Como é que pode? Aí não está lá nesse grupo, eu não estou lá, não fui chamado. Aí o Vicente fala para ele, nós somos médicos, mas não estamos lá. Só que nós caímos em toda a linha. A gente não caiu só na medicina, caiu toda a linha. Caímos na paternidade, na linha social, com o próximo, caímos em tudo, né? Mas muito mais como homens, que ele vai falar aqui, né? Muito mais como pessoas, como cidadãos. Então, é aquilo que a gente pode. Ele está dizendo para a gente que a gente pode falir na profissão, em família, a gente pode falir com o próximo, e ele falir em toda a linha. É isso que ele está dizendo. E mais adiante o André Luiz recorda que ele foi realmente um suicida inconsciente. Falamos sobre isso mais uma vez, né? Sobre o suicida inconsciente, aquele que não tem a intenção de morrer, mas que está prejudicando o seu corpo mediante atitudes e ações que não deveriam ser feitas, que ele sabe que é prejudicial, mas faz. Desde a sua alimentação até o seu comportamento mental, né? Irritadiço o tempo todo e tal. Então a gente sabe que isso não faz bem e a gente continua. Então isso é um suicida inconsciente. É isso que ele está dizendo. E aí vamos continuar do parágrafo 13. 13, né? Ainda no escreve? Não. É o 13? É verdade. Não, isso a gente já leu. Nos campos de trabalho existem milhares, a gente não leu isso. Não lemos isso. Ainda no esclarecimento é 12. Isso, é 12. O suicídio inconsciente a gente falou que isso. Ele não quis se matar, mas ele desgastou o corpo e apressou a desencarnação, né? Isso.
Então vamos lá, é o parágrafo 12. É verdade? Ainda 12. No esclarecimento. 12. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro. Temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as próprias forças e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. É uma provação muito difícil, porque você reencarna muitas vezes já na condição de mordomia terrestre. Você ter tudo na sua mão, a tempo e a hora, quando você quiser. Estalou o dedo, vem. São provações. Os espíritos nos explicam que a prova da riqueza, vamos colocar aí a riqueza, porque tem riqueza, tem essa mordomia, é muito mais escorregadia do que a pobreza, do que a da pobreza. Então, erros cometidos nessa mordomia. E falando... Eu ia ler a pergunta do Livro dos Espíritos, que fala da prova da riqueza e da miséria. Porque tem uns que, como o Marco falou, alguns passam pela prova da riqueza e da miséria. E todos nós vamos ter que fazer essa troca. Certo. A pergunta 814. Por que Deus deu a uns riquezas e poder e a outros miséria? Resposta. Para experimentar cada um de maneira diferente. Aliás, vós já o sabeis. Essas provas foram os próprios espíritos que escolheram e muitas vezes nelas fracassam, tanto na pobreza quanto na riqueza. 805. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A miséria ou a riqueza? Resposta dos espíritos, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação quanto a providência, e a riqueza estimula todos os excessos. Aí a outra pergunta. Se o rico tem mais tentações, 816, não tem também mais meios de fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz, por isso que falha. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele acredita nunca ter o suficiente. Neste mundo, tanto as posições de destaque quanto a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão arriscadas e difíceis para o espírito quanto a miséria. Quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são as possibilidades de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E é por isso que Jesus ensinou: em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque, como o Marco colocou, a prova apesar das duas provas serem, tem lá os seus aprendizados particulares, o rico, a prova da riqueza é mais escorregadia. Você leu a 925. Não. Ah, eu então, li só até é só para o ouvinte ver onde é que está realmente essa resposta. Na pergunta 920, que ela leu 814, né? 814, 15 e 16. Isso. Ele fala que as duas provas são perigosas. Mas na 925, Allan Kardec pergunta assim, que é o capítulo das penas e gozos terrestres. Sim. Pergunta assim: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? É o caso que a gente está vendo aqui no Mensageiro. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. Joana de Andes fala, através de Divaldo Pereira Franco. Se ele já sabe o que vai acontecer, por que ele deixa eu vir na riqueza então? Né? Porque eu não sei o que vai acontecer, eu que tenho que me conhecer. Mas aí a resposta dos espíritos é a seguinte: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Então, se eu vejo só o presente e não acredito na vida futura, parece que é um favor que fez a fulano. Veio o filho do Silvio Santos e eu aqui, contando o dinheiro do final do mês. Mas a resposta continua. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria.
Então, a riqueza é mais perigosa. É o que Jesus fala lá onde a Teresa leu, na 816. Isso, que é mais difícil, mais fácil um camelo passar. Tem um comentário de Kardec. Deixa eu ver aqui, desculpa que eu fui ler o livro aqui. É a nota da 816. Ele fala assim: a riqueza e o poder, a nota de Kardec, fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É claro que isso não pode ser tomado ao pé da letra. Camelo nunca vai passar pela agulha, então o rico está condenado ao inferno. Não é isso. A gente tem que ter um entendimento, o sentido do entendimento. A letra mata, o espírito vivifica, já disse Paulo, né? Nós temos algumas explicações. Uma delas que eu gosto, o professor Raul Teixeira, orador aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, ele eu gostava de falar nas palestras dele a questão do camelo e da agulha. As cidades antigas tinham as passagens estreitas para defesa, porque eram sempre muitos ataques, inimigos, guerra, né? Guerreando o tempo todo. E o camelo, então as portas, as saídas das cidades eram estreitas até chegar aos portões. É só a gente pesquisar na internet que a gente vai ver muitos detalhes assim. E o camelo é o animal que andava de um lado para outro, porque é o característico do deserto, das longas caminhadas. Aí, principalmente naquela área de Jesus, naquela terra onde Jesus estava ensinando. Ele tinha que ensinar com os costumes da onde o povo vinha, onde estava escutando ele. E o camelo sempre foi abastecido de coisas para levar. Para passar por aquela porta estreita, ele tinha que se despojar e passar apertadinho ali. Então passava, mas é difícil. Então, a questão do reino dos céus, por quê? É nesse sentido da riqueza que ele está dizendo. Isso. Então vamos continuar mais um pouquinho. Que eu me perdi. Vamos lá. Nos campos. Achei. Parágrafo 12. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Então, a questão da obediência. Tem os mordomos, que é para aprender a mandar, e tem os trabalhadores para aprender a obedecer. Os que estão na mordomia. Os primeiros a aprender a mandar são os mordomos. Tem escola para os mordomos para aprenderem a mandar. E tem a escola para os trabalhadores, que ele diz aqui, né, milhares de trabalhadores, porque mordomia não tem milhares, não. Milhares está nos trabalhadores. É igual as mães. Tem menos médium do que mãe. Tem milhares de mães. Milhares de trabalhadores para aprender a obedecer. Porque essa é, como a gente leu no Livro dos Espíritos, é o aprendizado do espírito quando passa pela prova da riqueza e da pobreza. E aí o Marco sempre gosta de lembrar da Condessa Paula, do livro Céu e Inferno. Céu e Inferno. Que ela, para passar pela prova da riqueza, porque vai ser necessário para todos nós, sem exceção. Para passar por essa prova, ela pediu 6 provas, 6 existências na pobreza. Ela achou que seria necessário para ela, né? Porque provavelmente antes dessas 6, ela foi alguém que teve o mando e o poder e faliu. Para ela pedir isso, provavelmente ela teve o mando e faliu. E ela aí vem 6 reencarnações na pobreza, na miséria, né? Com muita dificuldade, para poder novamente, porque ela precisa, porque não tem jeito, tem que passar de novo pela prova. Eu estou lembrando aqui agora da irmã Emereciana, do livro Loucura e Obsessão, do Divaldo. Ela foi uma senhora feudal, né, se eu não me engano, na Dinamarca, na Europa, e ela estimulava o filho, o marido, todo mundo a ir para a guerra, porque ela tinha ganância de poder. Ela tinha, não é? E ela, arrependida do que fez, né, depois, é oferecida a ela reencarnações na África. Ela vai ter, acho que 2 ou 3 na África. E volta e vem para o Brasil como escrava, as 2 vezes. Ela nasce na África e volta como escrava.
né? E vem, volta para a África e volta como escrava. E ela diz que essas duas reencarnações é que quebraram o orgulho dela, o orgulho de senhora, né? De toda a mordomia que ela tinha. Então, ela se apresenta no terreiro de Umbanda como uma preta velha. E ela diz que é em homenagem àquela raça que a ensinou a humildade, o trabalho, não é? Então, parecida a história com a Condessa Paula, que, né, a experiência no trabalho, na pobreza, fez com que elas pudessem evoluir. Só que a irmã emereciana provavelmente vai ter também que ter uma reencarnação na riqueza, porque não foi na riqueza e no poder que ela faliu, não é? Principalmente no poder. Provavelmente ela vai ter que voltar em algum momento com esse poder na mão. Então ele fala aqui, vou repetir, existem milhares de trabalhadores que se renovam lá no Ministério da Regeneração para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Por quê? A gente falou da mordomia, obediência, né? A gente está falando disso, o saber mandar, o saber obedecer. Então, é isso. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito Lázaro, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ele coloca o item 8, a obediência e resignação. Ele fala assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativa. Está dizendo que obedecer e se resignar é a questão, está junto com a doçura. Você obedecer mansamente. Não é irritável. Lógico, só isso. Eu estou rindo aqui falando porque você obedecer determinadas ordens sem se irritar, eu estou muito longe, meu Deus do céu. É por isso que é bom a gente ver como a gente está longe ainda. Mas ele continua: se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência, ele diz, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Não é? Você faz com a cabeça, mas não faz não com sei, tá até em letra aqui diferente, itálico. Está em negrito. Não, em negrito. Itálico. Itálico, Forças ativas, ambas, continua, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, é aquilo. As provações que a revolta deixou cair. Então, se eu vim na mordomia terrestre e fali, eu venho agora na obediência para aprender como é dar ordem aos outros. Receber ordem. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Haroldo, ele fala assim: numa encarnação ele até falou do dentista, coitado, obtura o dente, você obturar, mas ele falou isso: uma encarnação você aponta a espingarda, na outra você está do outro lado da espingarda. Uma você está no gatilho, a outra você está em frente ao cano. Então, é aquilo. Então, são experimentações. Então, você tem que aprender a obedecer. Aí ele fala assim... E aprender a mandar. E o mais difícil que é aprender a mandar. O pusilânime não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Né? Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. E quanto exemplo desse que ele deu durante o seu ministério, que a gente tem relato, e muito mais que a gente não tem, que escandalizou a todos na época, principalmente os judeus, os mais orgulhosos, como é dito no livro A Caminho da Luz, que era o povo mais orgulhoso da época, daqueles capelinos que vieram, né, de outro orbe. Então, ele escolhe exatamente aí para exercer a obediência e a resignação a Deus, sempre com humildade, né? Cada época é marcada assim com o cunho de virtude ou de vício que a tem de salvar ou perder. Aí mais adiante ele continua assim: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Aí são as expiações. Ele fala uma palavra bem forte aqui, o espírito. Então, a gente desperta. A dupla ação do freio e da espora. Aí vem aquela encarnação na subalternidade extrema. Você tem que obedecer e pronto e tal. Aí a pessoa fala: você não se revolta, isso é um absurdo. A pessoa às vezes está passando por situações que ela fez o outro passar. Às vezes não, sempre, porque é a lei de causa e efeito, não tem como. Fez o outro passar. Plantou, colheu.
Aí mais adiante, mais um pouquinho. A gente não gosta não, a gente só gosta de plantar, colher. Olha que o Espírito termina a mensagem dele, o Espírito Lázaro. Ele fala assim: toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. A brandura, Lázaro, Paris, 1863. Então, cedo ou tarde, a nossa resistência orgulhosa, porque a gente resiste, porque vai ser vencida. A nossa fatalidade é o bem, é ser feliz. Então, por meio da duplação do freio da espora, ele está dizendo que cedo ou tarde a nossa tendência orgulhosa vai ser vencida pela ação do freio da espora, que aí vem as expiações, a irmandor, né? Aí a gente vem na subalternidade. Então, qual é a mensagem que ele tem aqui para a gente, né? Principalmente, se a gente estiver num posto de comando, e quando a gente fala comando, não precisa ser no quartel, não precisa ser numa fábrica, no setor, não, qualquer posto de comando, dentro de casa, que a gente saiba mandar, que a gente exercite a doçura, que é difícil. Eu não sei ainda o que é autoridade com doçura, eu ainda estou assim, lendo. Porque é difícil. Tá tendo mas na hora que a irritação vier, isso aqui é o Espírito de ensino, que a gente pare e medite. Opa, podia ter falado de outro jeito. Podia ter falado do modo mais carinhoso, pedido por favor. Tem uma musiquinha da evangelização, Teresa lembra? Obrigado, para agradecer, com licença, aqui quero passar, por favor. Mas quem manda nessa casa sou eu, não tenho que pedir licença? Tem. E claro, obrigada. E obrigado para agradecer. Por favor, digo sempre para pedir, se me desculpe para me desculpar. Eu não vou cantar aqui, que é falta de caridade. Mas a letra é essa da evangelização. É o que a gente tenta passar para as crianças na evangelização, como é que a gente não faz? Né? Aquela hipocrisia que a gente faz. Ensina para os outros, mas para a gente não é. Então, o exercício dessa questão da mordomia e da obediência está muito interligado e é de um ensinamento muito grande. Ele está falando isso para o André Luiz, não é à toa que os espíritos estão intuindo ele aqui para falar para o André Luiz. Claro que tem gente intuindo aqui, porque o André Luiz, o doutor Carlos Chagas, ele veio inteligentíssimo, deixou um grande contributo para a ciência, mas imagina essa criatura, né? Mandando. Tanto que ele fala no nosso lar, comezinhos deveres de fraternidade ele não tinha. Os espíritos falam para ele lá no nosso lar, né? Comezinho. Então, somos nós, a gente está falando do André Luiz, mas somos nós. Então, que a gente exercite isso no falar, no agir, no pensar. Ai, meu Deus, eu podia falar com mais brandura e tal, mas também fulano é uma mula, não faz o que eu faço, era possível. Opa, peraí, deixa eu consertar. Se Jesus pensasse assim da gente, já pensou? Meu Deus, desistia da gente, né? Não é assim que funciona. Então, mas ele é Jesus, eu sei, a gente sabe, mas nós estamos aqui porque vamos chegar lá um dia. Ele é nosso guia e modelo. É o nosso irmão mais velho, o nosso guia e modelo. Então, é o que a gente tem que exercitar, é o que o Espírito... E olha a coisa interessante, essa mensagem, gente, de obediência e resignação do item 8 do capítulo 9, ela está após a do item 7, que é a paciência. Adoro essa mensagem. Que é o espírito amigo, que dizem aí que é a Joana de Anjos, né? Participou da codificação. A paciência. Então Kardec coloca afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Um item atrás do outro. Né? Tudo ligadinho um do outro, né? E a gente vê aqui que nessa conversa a gente passa a entender que a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição. O que quer dizer isso? Todo mundo recapitulando experiências mal sucedidas para uma nova reencarnação. A maioria dos habitantes de Nosso Lar, a grande maioria, não vai ascender a esferas superiores. O André Luiz fala em Nosso Lar que só 4 ele viu entrar no Ministério da União Divina para trabalhar, que dirá ir para outra colônia, como a mãe dele está numa colônia superior. Então a colônia Nosso Lar, colônia de transição, preparando todos os espíritos para uma nova experiência no corpo. Então todos na escola. Não vamos nem parar de trabalhar, nem parar de estudar, né? Porque vamos continuar estudando em Nosso Lar. Terminamos hoje o nosso programa, desejando a todos os ouvintes muita paz de Jesus nos seus lares, nas suas vidas,
E queremos dizer que hoje nós estudamos o capítulo 13 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a todos pela atenção e muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.